Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, Dr. José Dantas de Paiva, juiz da Primeira Vara de Infância e Juventude e também coordenador desta área no estado do Rio Grande do Norte. E em seguida vamos entrevistar o deputado de São Lisboa, líder do governo na Assembleia Legislativa. Dr. José Dantas, boa noite e seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer esse tema para o debate e também para o conhecimento público das alterações que surgem, né, a cada momento na área da infância e da juventude. Muito bem. Doutor José Dantas, e antes de falarmos sobre alguns detalhes importantes, alguns cuidados que os pais devem ter nesse período de carnaval, sobretudo, e festas até de maneira geral, né, e também um período que as pessoas viajam muito, antes disso eu gostaria de conversar a respeito de um tema importante dentro desta área, que é exatamente a justiça restaurativa. O que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, Robson, e para quem está nos assistindo agora, é uma nova alternativa à justiça tradicional. A justiça comum, tradicional, ela aplica a pena, aplica a lei e a pessoa tem que cumprir, independentemente de composições que porventura possam existir entre vítima e infrator ou acusado. E às vezes as coisas acontecem, os fatos acontecem com pessoas próximas uma das outras, às vezes dentro da própria família, às vezes com parentes, com os amigos, círculo de amizade, e às vezes há um confronto, por exemplo, a prática de um ato infracional por um adolescente infrator, e esse ato infracional ele é cometido num raio comunitário ou social próximo a ele. E às vezes as rixas ficam e as desavenças permanecem, mesmo o juiz aplicando uma medida socioeducativa para o adolescente. Então, o adolescente vai cumprir, por exemplo, uma internação, uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida. O juiz aplicou em termos de direito, resolveu. Mas o problema persiste porque a vítima mora perto dele, é um parente e às vezes deseja a vingança. E a justiça restaurativa veio com esse objetivo, de dizer, olha, você vai cumprir a lei, mas ao mesmo tempo, se você quiser e a vítima aceitar, nós vamos tentar promover uma reaproximação entre vocês. E isso nós estamos aplicando no Rio Grande do Norte e vem surtindo efeitos. Ou, no mínimo, uma reconciliação, pelo menos. Né? Não que volte-se a conviver, né, a vítima com o agressor ou o infrator, mas, na verdade, pelo menos que aquela relação que foi rompida por algum delito, por algum problema mais sério, que se ela não for restabelecida, aquela relação, mas que pelo menos distensione, né? Porque, como o senhor falou, pode acontecer a situação de a pessoa que cometeu aquilo ser apreendida, né, e cumpre ou não a pena, é punido ou não, mas fica a rixa, né, fica o problema. Até às vezes o desejo de vingança. Pode até reincidir, né? Pode. E a experiência tem mostrado que dá certo. Lógico que não é um toque de mágica do dia para a noite. Nós chamamos, tem uma metodologia própria, tem os pré-círculos, que é o chamamento das partes, para que elas possam dizer se aceitam ou não participar desse processo. Depois vem o momento dos círculos, que é trazer para um círculo, a palavra é essa mesmo, círculo, em roda, as partes envolvidas para que elas possam ali conversar, desabafar, se respeitar, e depois o pós-círculo para a gente saber se aquilo que foi acordado nos círculos foram cumpridos. O que nós buscamos é que haja respeito, né? Tanto que o consenso é um dos valores da justiça restaurativa, consenso e respeito. Se pelo menos eles se respeitarem depois de um processo desse, aí é uma vitória sim. Por quê? Porque vai prevenir a reincidência. E é possível a aplicação até mesmo em casos mais graves entre pessoas estranhas. Nós não tem um caso que eu tenho aqui concreto, que nós começamos a aplicar agora e a resposta demora. Mas eu conheço um caso que se aplicou à justiça restaurativa e a vítima, que foi assaltada por um adolescente, aceitou participar dos ciclos restaurativos. E ele, percebendo a história, as raízes culturais desse adolescente, ele se dispôs a ajudá-lo, incluí-lo, inclusive, na rede pública de ensino, para promover o direito fundamental à educação e também à cultura,
e em cursos de profissionalização e passou a acompanhá-lo durante um certo tempo. Então restaurou a relação entre as pessoas, até mesmo o sentimento de vingança que a vítima tem é superado e esse processo continua. Então a ideia é, além de se aplicar a justiça tradicional, como opção e uma alternativa à lei retributiva, puniu e depois é punido, nós trazemos alternativas para a vítima e também para o infrator, de forma tal que a gente consegue, e as boas práticas e experiências nessa área, que mostram que muitas vezes a aplicação dessa justiça restaurativa por facilitadores preparados, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, como são os nossos casos aqui, na formação deles, dos nossos facilitadores, está surtindo efeito. Então, essa é uma prática que está dando resposta e eu acredito que com o passar do tempo, nós possamos também aplicá-la em violência doméstica, nos pequenos delitos dos juizados especiais, na área de família, porque quando tem uma separação, vem às vezes a disputa pelo filho, pela guarda, pagamento de pensão, visitas, e isso cria um conflito enorme, porque o juiz decide, mas não resolve. Então, a ideia também é aplicar a justiça restaurativa nos conflitos familiares. Doutor José Dantas de Paiva, você poderia ou citar um exemplo, ou explicar na prática como é que funciona esse passo a passo da justiça restaurativa? Podemos imaginar um caso hipotético, né, vamos dizer que um adolescente cometeu um roubo, um assalto a alguma pessoa, a algum cidadão, que ele foi vítima, pode ter sofrido algum ferimento, ou até que acabou matando um parente dele, um filho dessa pessoa. Então, como é que funciona esse passo a passo na prática do que é a justiça restaurativa? O primeiro passo, é o que nós estamos fazendo agora, é formar os juízes, né? O primeiro passo é capacitar juízes e promotores. É tanto que o Ministério Público também está nos acompanhando nessa ideia, né, nesse projeto. Formar juízes. Por que formar juízes? Para ter a adesão deles. Com a adesão dos juízes, eles participam de um curso de formação, que é um curso de uma semana, teórico e prático. Por que formar os juízes? Da infância e juventude. Infância e juventude e também de outras áreas. Nós estamos também formando juízes nas áreas de violência doméstica, né? O Dr. Davis, por exemplo, é um juiz que está sendo, que participou, o Dr. Rosivaldo é outro que fez agora recentemente um curso. Então a ideia é preparar os juízes. Por quê? Para os juízes aderirem à ideia. Depois da adesão dos juízes, e com essa nova formação deles, eles vão identificar o processo adequado para se encaminhar para os círculos restaurativos. Então o juiz, ao receber o processo, ele vai analisar e vendo o histórico e a vida do agressor e da vítima, então a partir daí ele diz, isso aqui é um caso típico de justiça restaurativa, e encaminha para o núcleo de justiça restaurativa que nós criamos aqui no Tribunal de Justiça. Chegando ao núcleo, então um técnico preparado vai entrar em contato com as partes envolvidas e perguntar, olha, nós temos uma nova metodologia de trabalho que poderá resolver o seu problema de sentimentos, de vingança, até para o adolescente, para fazer uma reflexão sobre o ato que ele cometeu, ou mesmo um adulto. A pessoa que foi vítima praticar o próprio perdão também, não é? E a ideia também é essa, não como essência, mas que haja como também o consentimento. Né? Em consequência disso, naturalmente, o perdão virá, né? É interessante como isso pode ocorrer, Robson, das partes, eu já vi casos desse tipo, de perdoarem. Porque a nossa ideia é buscar o consenso, a reconciliação, né? E aí, às vezes, vem até o perdão. Tanto quem perdoa, quanto aquele que é perdoado, se sentem bem com isso, né? E a partir daí, se constrói uma nova modalidade de relacionamento. Então, a metodologia o pessoal, os técnicos do núcleo de perícia, do núcleo de justiça restaurativa, entra em contato com as partes, explicando o que é a justiça restaurativa, perguntando se eles querem participar de forma espontânea. Nada é obrigado. Se eles se dispuserem a participar, eles vêm para um primeiro contato, que são contatos individuais. Podem trazer até pessoas que possam apoiar, o pai, a mãe, o irmão, um avô, um parente próximo, um amigo, um professor.
alguém que o aconselhe, né? Pergunta, quer participar? Queremos. É feita uma conversa individual com as partes envolvidas e na hora que todos aderem a essa proposta, então nós marcamos que é a segunda fase, que nós chamamos de círculos. E ali tem uma metodologia própria, fica um facilitador ou dois acompanhando as partes do processo e ali cada um vai ter a oportunidade de falar. E enquanto um fala, o outro ouve, né? De forma tal que há uma convergência harmônica para um consenso, né? E dali se tiram e se extraem compromisso entre as partes. Isso tudo por escrito, né? É feita uma ata, é feito um termo de acordo e aí nós damos um prazo para que eles cumpram, de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, dependendo do caso. E aí, por exemplo, vamos supor que alguém que foi assaltado se comprometa, nesse termo de acordo, a conseguir um curso de profissionalização para um adolescente que tem 16 a 17 anos. E aí foi um compromisso dele. O adolescente, por outro lado, se compromete a se tratar da dependência química, a voltar a estudar, os pais se envolvem. E aí cada um assume o compromisso pelo seu lado, isso é reduzido a termo, e aí se dá um prazo para que eles cumpram, e aí depois do tempo que for concedido, nós marcamos o que nós chamamos de pós-círculos, e eles comparecem, e aí nós vamos verificar se eles cumpriram o que prometeram durante os círculos. Se alguém deixou de cumprir, aí nós fazemos novos círculos, até que o consenso chegue. E nós, tem sido uma prática que tem se mostrado bem eficaz na reconstrução de relacionamentos. E traz até bem-estar para as partes. Como eu disse para você, quando alguém perdoa, ela se sente bem. Quando alguém é perdoado, se sente melhor ainda. Então, essa é a proposta da justiça restaurativa. Restaurar direitos, confiança, sentido de vida entre as pessoas e equilíbrio emocional, sociedade. até por consequência também, né? Traz uma série de benefícios. Então, o investimento que nós estamos fazendo não vai sair resultados a curto prazo, nós não estamos preocupados com quantidades de êxitos agora. Nós queremos implementar e a preocupação é a médio prazo, né? Ninguém está se preocupando agora com resultados a curto prazo. Nós estamos implementando e o tempo vai trazer a resposta. E para as pessoas que tiverem, doutor Zé Dantas, interesse em participar da justiça restaurativa, elas podem procurar algum órgão específico, tem algum telefone para contato? Nós temos nós criamos, o tribunal tem um SEJUSC, que é um setor que coordena a conciliação, a mediação e também a justiça restaurativa, que funciona no complexo do judiciário aqui em Portilândia. Mas eu posso te dar o telefone do Tribunal de Justiça e alguém pode procurar a Coordenadoria da Infância e Juventude e ali nós faremos a orientação necessária. E o telefone é 3616-6200. É muito fácil, 3616-6200. Já decorei. É o telefone do tribunal e lá eles fazem a distribuição e nós poderemos orientar tanto aquele que queira participar, fazer um curso de facilitador, quanto aquele que quer ser beneficiado pela justiça restaurativa em si. Olha, que bacana. Estou pensando em me inscrever como mediador, né? Acho que é bacana. Também muito importante. Verdade. Bom, e falando em orientação, né, eu gostaria que o doutor Zé Dantas de Paiva, juiz e coordenador das varas de infância e juventude do Rio Grande do Norte, pudesse compartilhar com o nosso telespectador quais são as orientações em relação a condutas com crianças e adolescentes no período do carnaval, de maneira geral, e também, em particular, quando os pais pretendem viajar com os filhos. Bom, Robson, nesses momentos fortes, né, nós sempre procuramos orientar primeiro os pais, né? Porque os pais são os primeiros responsáveis pelos filhos. E a paternidade, que deve ser responsável, ela não pode ser transferida de qualquer jeito. Então os pais não podem dizer, não, vou entregar a um professor, vou entregar a um padrinho, vou entregar a um amigo meu filho. Não. Ele tem que marcar presença. Então, nesses períodos fortes, tipo Carnaval, São João, Carnatal e outros, se o pai quer que o filho participe, que ele vá com o filho.
pelo menos até os 12 anos de idade, incompletos, os pais têm que estar presentes. Significa dizer que não se permite que uma criança com 11 anos esteja participando de um bloco desacompanhada, porque os pais serão responsabilizados. Isso não é nem apenas uma questão legal, mas uma questão educacional e de formação da própria criança e adolescente. Do senso dos pais. É o que nós chamamos de paternidade responsável. O pai que deixa uma criança, um filho, criança, sozinha, ou acompanhada por alguém que não é tão responsável, ou por um amigo, ou alguém que não tenha vínculo nenhum com ele, é uma irresponsabilidade do pai ou da mãe. E então, a preocupação é essa. E quando chegam para o senhor, por exemplo, dizendo, não, mas hoje em dia as gerações já estão mais, novas gerações estão mais desenvolvidas, mais independentes, mais inteligentes, uma pessoa que tem hoje uma cabeça, que tem 12 anos, não tem a cabeça de uma criança ou adolescente que tinha 12 anos há 10 anos atrás, é diferente, e aí deixa solto. Pois é, Robson, lei do engano, os pais pensam que os filhos, por terem uma idade, por estarem vivendo hoje, no momento mais avançado em tecnologia, por exemplo, Wi-Fi, da internet e das redes sociais... Não é porque sabe mexer bem no iPhone que consegue se virar sozinho, né? Não consegue. E eu digo isso com a experiência de quem é juiz há 30 anos e como juiz da infância há 23 anos, só aqui em Natal. Os filhos querem a presença dos pais. Eles podem até não pedirem de forma expressa, mas eles desejam a presença dos pais. Então, por mais que ele tenha a experiência no celular, no notebook, nas redes sociais, na internet, ele não tem experiência suficiente para enfrentar determinadas situações no dia a dia, na comunidade e na sociedade. Especialmente em eventos tipo carnaval, onde todos se vestem de uma máscara, né? Isso aí é tradição, e por trás dessa máscara tem de tudo. Então, é um grande perigo que os pais devem estar alertas em não permitir que seus filhos estejam sozinhos. Pelo menos aos 12 anos. Pelo menos entre 12 e 14 anos, pode ir com o padrinho, com o tio. Acima de 16 anos, poderá até ir sozinho. Agora, não pode o pai perder o contato. Se o adulto, às vezes, quando não tem limites, faz algumas besteiras na vida, você imagina uma criança ou um adolescente. Né? Por isso que nós reiteramos aqui essa afirmação. Os pais não podem nunca deixar os filhos sozinhos, né? Quer seja na vida social, quer seja na vida familiar, educacional, a presença dos pais é fundamental. E isso nós aprendemos com o passar do tempo. Não só como pai de 3 filhos que eu sou, mas também como profissional da área da infância e juventude. Que diariamente lida com pais e filhos dessa idade. Nós lidamos com pais e filhos diariamente. E os problemas são os mesmos, muda só os atores, né? Mas os problemas são os mesmos. De repente acontece um problema hoje, Robson, que eu enfrentei como juiz há 30 anos aqui na Vara da Infância e Juventude. O mesmo problema? O mesmo problema. Às vezes isso independe se a pessoa tem um poder aquisitivo maior ou menor? Independe do poder aquisitivo. Acontece em todas as classes sociais. Eu fiquei impressionado recentemente, às vezes a gente não tem muito tempo para contar as histórias. Mas há 30 anos eu fui procurado por um pai que tinha uma filha de 15 anos que decidiu sair de casa e conviver com um adulto. E o adulto não queria, mas ela ia. E o pai veio à Vara da Infância com um advogado e pediu que nós fizéssemos uma busca e apreensão da filha. E nós fizemos. Pegamos a adolescente, trouxemos para casa e entregamos aos pais. Só que ela entrou por uma porta e saiu pela outra. Por quê? Em alguns casos a justiça não resolve, a decisão judicial não resolve, porque o problema é muito mais adiante, é um problema muito mais estrutural de família do que judicial. E nós percebemos que o problema era entre a filha e o pai, né? E aí nós tivemos que trabalhar primeiro esse relacionamento para depois dizer para a filha, ó, você não vai porque nós vamos buscar. Mas depois de um certo tempo de acompanhamento psicossocial, ela decidiu mudar o comportamento. Isso aconteceu há 30 anos. E eu fui procurado agora recentemente por um pai para pedir a mesma coisa. Então, lógico, com causas diferentes, né? Às vezes as causas são diferentes, mas a situação é a mesma. Então, por isso que família é família, eu defendo aquela família tradicional, conservadora, com a presença do pai e da mãe. Hoje, com os novos arranjos familiares, também nós temos que respeitar, mas se tiver só a mãe ou só o pai,
ou for um casal homoafetivo, também que tem que trabalhar os filhos, de forma tal que eu reitero o que eu digo e vinha dizendo e digo há 30 anos. A presença dos pais é fundamental. Alguém diz, não, mas meu pai trabalha e minha mãe trabalha. Certo, é pouco tempo com o filho, é. Agora que esse pouco tempo seja de qualidade. É verdade. Que possa suprir a ausência dele na maior parte do tempo. E para finalizar, doutor Zé Dantas, quais são as orientações para viagens? O que é que há de novo na legislação e nas portarias? Pois é, Robson, é um assunto recente. Há pouco mais de um ano, a ANAC decidiu expedir uma resolução dizendo que, a partir de agora, toda criança ou adolescente que queira viajar, mesmo que esteja acompanhado do pai ou da mãe ou do responsável legal, que é o guardião, o tutor, tem que portar um documento de identificação com fotografia. Isso está trazendo problemas porque as pessoas às vezes viajam, por exemplo, para Natal, que é uma cidade turística, e os pais, quando chegam aqui, querem voltar, às vezes vêm de carro, querem voltar de avião e não conseguem voltar porque a filha ou o filho, mesmo que adolescente, não tem uma identidade, por exemplo, com a fotografia e não embarca, a não ser por ordem judicial. É tanto que nós colocamos um serviço no aeroporto para atender esses casos de urgências, porque às vezes acontece de madrugada. E para a pessoa não perder o voo, e aí nós fazemos uma pesquisa, nós utilizamos os serviços da Polícia Federal no aeroporto, da própria ANAC lá do aeroporto, da Inframérica, e de outros serviços oficiais, e aí nós pedimos informações às cidades de origem, como por exemplo, cartórios para saber se realmente tem um registro, informações se a pessoa reside ali. Nós consultamos o nosso cadastro, nós temos aplicativos que nos informam a origem da pessoa. Então nós consultamos várias fontes e se de fato ficar comprovado que é o pai, que é a mãe, e aí nós já autorizamos judicialmente. Agora, não saiam de casa hoje sem um documento com fotografia. Muito bem, eu quero agradecer a participação do Dr. Zé Dantas de Paiva, juiz e coordenador da primeira vara de infância e juventude e também coordenador do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. Nós é que agradecemos, Robson, e nos colocamos mais uma vez à disposição. Muito obrigado. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o deputado estadual Hudson Lisboa. O deputado é líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos conversar a respeito das medidas que estão sendo tomadas pelo governo para minimizar a situação de crise e o que é que foi, afinal de contas, aprovado pela Assembleia Legislativa. Detalhes daqui a pouquinho.